início, a mais uma reunião da Grupo Iluso. Para quem não me conhece, meu nome é Marta, e a gente está sempre, né, a fazer alguma coisa, né? A gente fica um pouco, está dizendo, Manuel, fica um pouco assim, nervosa, inibida, mas a gente tem que ir se acostumando, né? Porque esse pouquinho não é possível que não faça, né? Fazer o que ele vai fazer, que é parada mesmo. Mas então, vamos dar início. A gente vai pensar positivo com Deus Jesus para o Emmanuel, né, que vai usar a palavra. E o tema é o compromisso do Espírito perante a sociedade. Então, a gente vai prestar bem atenção para a gente ver o que pode a gente assimilar e aprender, né? Então, vamos levar o nosso pensamento a Deus e a Jesus, fazer a nossa prece, que Jesus nos ensinou, para que possamos dar início. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos Deus do mal. Que a paz de Deus, Jesus, nosso Senhor, nos envolva hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Que Deus nos abençoe, nos ilumine e faça a palavra ao irmão que vai dirigir a palavra, que vai dar a palavra, que Jesus possa abençoar ele, iluminar e proteger. Que assim seja. Estava tudo é com você. Boa noite, pessoal. Boa noite. Que a paz de Jesus se faça presente em nossas vidas, hoje e sempre. Mais uma vez é uma alegria estar aqui na Associação Espírita Jesus e Kardec, né, no sábado à noite, para mais uma reunião pública, né, mais uma tarefa, mais um trabalho de divulgação doutrinária da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. O tema que nós vamos abordar na noite de hoje, talvez muitos dos senhores e senhoras viram lá no cronograma, né, na escala que foi divulgada, o título estava o compromisso do jovem espírita perante a sociedade. Porque essa nossa aula, ela foi originada através do pedido lá do pessoal do Alta de Souza, né, o Núcleo Espírita Alta de Souza, fica no IPSEP. E foi uma aula para a juventude, né, por isso que eles quiseram fazer esse link para os jovens, né, a importância e o compromisso que o jovem tem perante a sociedade, né. Nós vamos ver que hoje, a grande maioria dos nossos jovens já se importam com as causas de política, de sociedade, de ciência, e eles tiveram essa preocupação com a juventude. A Adriele, né, a Jéssica, ela foi ver essa minha palestra lá na Alta de Souza, gostou e indicou aqui para o pessoal do Jesus e Kardec. Estou apaixonado. E aí a gente trouxe, né, a temática, apenas modificou algumas linguagens, porque a linguagem do jovem é diferente, e o compromisso do espírita, né? A gente tirou o jovem e botou do espírita para ficar algo mais globalizado e que todos nós possamos ter essa ligação e despertar na nossa consciência o nosso compromisso perante a sociedade. A reflexão inicial na noite de hoje é a seguinte: muitos de nós conhecemos o espiritismo, né? O doutrina espírita, ou como muita gente ainda costuma falar, o kardecismo, né? Nas questões do fenômeno, né? Nas questões mediúnicas. Muitas pessoas buscam a casa espírita com interesses ou curiosidade, ou então muitos vão atrás dos tratamentos espirituais porque estão passando por problemas de saúde, né? Problema na família, no casamento, tudo isso. E buscam na doutrina esse consolo, né? E o passe, o tratamento espiritual, tudo isso. Só que quando nós vamos estudar as obras de Kardec, principalmente a Revista Espírita, né, que foi um periódico, ou seja, foi um jornal que Kardec, juntamente com sua equipe de trabalhadores, lançava mensalmente lá na França, no século XIX, né,
teve a duração de 11 anos, a Revista Espírita. São 10 livros, né? São 10, isso. São 10 livros, 10 volumes. Quer dizer, cada livro vem em 12 meses, né? Porque saia mensalmente, é cada livro, o ano de 1864. Aí vai de janeiro a dezembro. Cada livro tem um ano inteiro completo. Quando eles reeditaram. Entendi, quer dizer que é uma revista a cada mês eles juntaram. Juntaram e fizeram por ano. Cada livro é um ano e tem todos os meses. Nós vamos observar que a doutrina espírita, na origem lá de Kardec, o codificador, ele tinha um interesse muito forte de fazer com que o espiritismo tivesse uma expressão na sociedade. Então nós vamos ver que o próprio Allan Kardec, durante toda a sua vida, antes e depois do espiritismo, ele se importava muito com as causas sociais, né? E como é que o espiritismo iria poder influenciar positivamente nas questões sociais. Veja, isso desde aquela época, no século XIX, na França, que era outra situação, outro tempo e até outra sociedade, outra cultura, né? Europa e Brasil eram outras culturas totalmente diferentes. Mas como o ensino dos espíritos é um ensino universal, nós vamos observar que toda a codificação vai trazer ensinamentos e diretrizes para que nós, espíritas ou simpatizantes do espiritismo, ou ainda cristãos, né, no sentido de sermos seguidores de Cristo, a gente pudesse, nas nossas atitudes e nas nossas escolhas, desenvolver um papel social onde a gente possa, sim, de forma efetiva, estar atuando e ser um agente transformador da sociedade. Isso era muito forte como proposta de vida e de filosofia de Kardec, e ele consegue trazer essa essência para a doutrina espírita. A prova é que a doutrina espírita vai trazer essa característica da transformação íntima, né? Cada um de nós, os nossos esforços, conseguimos nos regenerar, ou seja, promover a nossa reforma íntima, cada um no seu tempo, no seu estágio, e é essa reforma íntima que vai fazer com que cada um exerça seu papel na sociedade. Agora, como é que nós vamos exercer o nosso papel na sociedade de forma positiva? Vai depender de como nós estamos agindo, compreendendo, assimilando os ensinamentos do Espiritismo e o ensinamento de Jesus. O ensinamento de Jesus. Ivana, tu passa para mim? Só é dar uma batidinha aí. Uma batidinha, assim, ó. Pronto. Eu trouxe essa imagem do Kardec e a frase ali: o educador rival e seu interesse nas questões sociais. A maioria dos espíritas conhece o Allan Kardec como um codificador do espiritismo, né? Então vai trazer muito forte, principalmente no Brasil, essa carga religiosa da doutrina. Nós que somos estudiosos, né, que procuramos ler e compreender mais sobre o espiritismo, a gente sabe que ele tem um tríplice aspecto, né? Ele tem o seu aspecto filosófico, né? Na verdade ele nasce enquanto filosofia, né, dos porquês da vida, de onde eu vim, para onde eu vou, o que é que eu estou fazendo na Terra, né? Porque eu sofro, porque o meu vizinho só faz coisas erradas e tudo de bom acontece na vida dele, e eu sou uma pessoa honesta e tudo de ruim acontece na minha vida. Essas questões filosóficas têm o seu contexto científico, né? Porque se existem perguntas, tem que haver respostas. Então, de forma científica, abrindo aspas, não a ciência materialista que nós conhecemos, mas quando Kardec diz que o Espiritismo tem o seu contexto científico, ele quer dizer que a forma como o Espiritismo foi trazido foi através do método científico, onde eram investigados, né, eram fundamentados, eram observados os fenômenos mediúnicos, que naquela época se tornaram conhecidos como as mesas girantes, né? As irmãs Fox também, as portas que abriam, enfim, esses fenômenos que hoje nós conhecemos como fenômenos de efeito físico, a mediunidade de efeito físico. E tem a questão religiosa da doutrina, que vai ser toda embasada dentro do Evangelho. A parte religiosa do Espiritismo tem a sua base firmada no Evangelho de Jesus. Quando o Espiritismo chega no Brasil, vai trazer essa carga religiosa muito forte, pelo Brasil ser um país muito religioso e muito cristão. Então nós vamos ver que hoje o movimento espírita brasileiro tem muito forte essa bandeira da questão religiosa.
E é esse Allan Kardec que nós conhecemos, o Allan Kardec mais religioso, ou podemos dizer assim, mais místico, né, das questões espirituais. Nós vamos hoje deter um pouco e relembrar o Kardec enquanto educador. Nós estávamos conversando aqui antes de iniciar a palestra e falando sobre o curso de pedagogia, que eu estou fazendo pedagogia, e a esposa dele também faz, a Jéssica, que é evangelizadora aqui da casa, também faz o curso de pedagogia. E a profissão de Allan Kardec era pedagogo. Ele era pedagogo, ele era um educador. Inclusive, ele estudou com Pestalozzi, que é um dos grandes educadores da história. E na faculdade a gente estuda muito sobre o método do Pestalozzi, que, como nada é por acaso, era um método trazendo a educação de forma afetiva para o aluno. E enxergando que o aluno, ou seja, a criança ou o jovem, não era um prato vazio, onde o professor vai chegar ali e despejar todo um conhecimento. O aluno ele já traz, na sua essência, o seu conhecimento. O professor ele vai ser um facilitador, vai fazer com que aquele aluno ou aquela aluna desenvolva as suas potencialidades, que já estão neles, através do afeto, da paciência, da compreensão, e de entender que aqui, se fosse uma sala de aula, que de certa forma é uma sala de aula dentro de um formato não formal, né? A gente aprende isso na faculdade, mas se aqui fosse uma escola formal, burguesa, que fosse uma sala de aula, nós compreendemos que cada um que está aqui presente tem um nível de compreensão diferente, tem vivências, experiências de vida diferentes. Então eu, enquanto professor, não vou poder exigir a mesma coisa para todos iguais. Eu vou ter que observar que cada um vai interagir e vai desenvolver sua aprendizagem de forma diferente. Individual, né? Individual. Um exemplo, na escola que eu faço estágio, no terceiro ano, eu sou acompanhante de crianças especiais. E eu fico na sala do terceiro ano com o João, ele tem síndrome de Down. E nós observamos nos outros alunos que existem alunos que são muito bons em português. É misto, é? São as pessoas especiais. Não é misto. Só tem o João especial na sala. Ele é o único especial da na sala. E a convivência deles com os outros? Hoje está bem, graças a Deus. Ainda tem um preconceito ainda? Antigamente tinha. Antes de eu entrar, eles tinham essa dificuldade. Mas hoje, graças a Deus, a gente conseguiu fazer esse processo de socialização, né? Fazer com que as outras crianças consigam conviver com o João e o João conviver com as outras crianças e eles perceberem que todos são iguais. Né? É o processo da inclusão dentro da sala de aula. E é esse processo de educação que Kardec vem extrair do Pestalozzi. Né? Do Pestalozzi. O nome de batismo de Allan Kardec era Hippolyte Léon Denis Rivaio. Ele vem assumir o nome de Allan Kardec depois que ele começa a estudar os fenômenos, né? Os fenômenos mediúnicos, os fenômenos espirituais. Ele muda por medo de preconceito na época. Então, como Kardec, quando era professor, ele já tinha livros lançados, né, na área da educação. Livros de gramática, livros de física, de química, de aritmética. Quando ele começou a estudar e investigar os fenômenos espirituais, ele não quis envolver as práticas espirituais com a sua profissão. Por isso que ele foi orientado pelo Espírito da Verdade, que era o guia espiritual dele, a assinar os livros com o pseudônimo de Allan Kardec, que foi o nome de uma das encarnações que ele teve como druida, né? E por isso que ele quis fazer essa distinção, para que as pessoas não confundissem ele, o professor Rivaio, com o Allan Kardec, que ali estava surgindo como um grande, podemos dizer assim, precursor da ideia espírita, né, dos fenômenos espíritas. Só para a gente ter uma ideia, só um detalhe que tu passa para mim, só para a gente ter uma ideia, isso aqui está num livro que é Vida e Obra de Allan Kardec. É um livro só com imagens. Foi um irmão da Federação Espírita Brasileira que foi lá na França e ele fez o percurso, né, ele refez os passos de Kardec, desde a casa onde ele nasceu, onde ele viveu, que foi numa fazenda do interior, com a mãe e com a avó, porque o pai e o avô do Kardec desencarnam na Revolução Francesa, né? Na guerra, na Revolução Francesa. Ele mora com a mãe e com a avó, no campo.
Depois mostra a cidade de Lyon, para onde ele vai morar, enfim. Esse livro aqui, o rapaz vai até a Biblioteca Central da França e ele consegue adquirir vários documentos do professor Rivaio, de Kardec, enquanto ele era professor Rivaio. Tanto que a gente vai ver aqui que tem Paul Hippolyte Lyon Denisard Rivaio. Aqui, claro, é uma tradução do original que está aqui em francês. Nós vamos ver que ele escreve um plano de educação, propondo para a França, o governo da França na época, a se criar escolas públicas. Porque na época de Kardec não existia escolas públicas, só quem tinha acesso à educação eram os filhos de pessoas, de famílias de classe A, né? Pessoas, como fala assim, né? Bastadas, né? Pessoas que tinham posses, fazendeiros, enfim. E o que acontece? Ele observando que todas as pessoas, ou as crianças e os jovens principalmente, tinham que ter esse acesso à educação, ele cria esse plano propondo a melhoria da educação pública. Né? E aí ele fala que era discípulo de Pestalozzi, porque Pestalozzi era um grande nome da educação, como até hoje ainda é. Esse plano foi mandado para o governo da França no ano de 1828. E as primeiras escolas públicas que foram fundadas na França foram graças também, não apenas do Rivaio, mas graças também a esse plano proposto pelo Allan Kardec, no ano de 1828. Tanto que quando você chegar no governo da França, existem placas, existem livros, existem documentos falando da importância e da influência que o professor Rivaio teve na educação francesa. Porém, muitas pessoas não sabem que o professor Rivaio é Allan Kardec. É Allan Kardec. Tanto que se vocês pesquisarem em sites, Wikipédia ou qualquer outro site da educação, falando sobre Pestalozzi, por exemplo, na faculdade, no primeiro período, os grupos, cada um pegou um teórico, não é educador, Montessori, Pestalozzi, Paulo Freire e tantos outros. E meu grupo pegou Pestalozzi, e quando a gente foi pesquisar sobre Pestalozzi, no site da revista Escola, vai falando lá sobre Pestalozzi, fala grandes alunos, né, filósofos e educadores que foram alunos de Pestalozzi. E na lista tem o francês Hippolyte Lyon Denisard Rivaio. E quem lê aquilo ali, quem estuda aquilo ali, não sabe, né, que o Rivaio é o Allan Kardec. É o Allan Kardec que nós conhecemos, codificador do Espiritismo. Compromisso com a educação. Essa questão aqui está no Livro dos Espíritos. É a questão 796. Vejam o que é que Allan Kardec, aqui já como codificador do Espiritismo, ele questiona a espiritualidade. No estado atual da sociedade, a severidade das leis penais não constitui uma necessidade? O que é que Kardec pergunta? No estado que nós vivenciamos hoje de sociedade, lembrando que essa realidade, vamos contextualizar, essa realidade é a realidade da França no século XIX. Mas vejam como isso está atual. Na nossa atual condição social, as penas, as leis, não são severas demais. E isso não existe uma necessidade. Não é necessário que ainda existam leis e penas ainda muito duras. Vejam que os espíritos superiores respondem a Allan Kardec. Uma sociedade depravada certamente precisa de leis mais severas. Uma sociedade muito dura, embrutecida, endurecida. Pessoas que ainda não conseguem seguir regras, respeitar leis. É necessário nessa sociedade que existam leis severas para punir as pessoas. Se eu sei que se eu estacionar numa vaga que é preferencial, eu vou ter que levar uma multa. Porque eu ainda não aprendi a respeitar a vaga preferencial. Se eu estou numa loja e eu vejo um objeto que não é meu, e eu chego lá e pego esse objeto sem pagar, sem pedir, e apenas furto, eu vou ter que ser preso e cumprir, né, com minhas obrigações perante a lei. Mesmo que essa lei seja muito severa, porque eu ainda não consigo, de forma natural, não furtar algo que não é meu, né? Pegar algo que não é meu, que isso gera um furto. Mas vejam o que os espíritos dizem.
né, que uma sociedade depravada certamente precisa de leis mais severas. Infelizmente, olha o detalhe, infelizmente, essas leis mais se destinam a punir o mal depois de feito do que a cortar a raiz do mal. Aí nós grifamos aqui de vermelho. Só a educação poderá reformar os homens, que assim não precisarão mais de leis tão rigorosas. Eu sempre uso, quando a gente trata dessa questão de educação no processo de reforma ou de regeneração da sociedade, como remédio de agir na raiz do mal. Na raiz do mal. E não apenas um paliativo. Tem uma parábola, né, oriental que diz que 2 monges estavam caminhando na floresta e ao chegar na beira do rio, quando eles iam atravessar o rio, eles viram um bebê vindo na correnteza se afogando. E aí, imediatamente, um dos monges, né, mergulhou no rio para salvar o bebê. Em seguida veio o outro. Aí o outro monge que estava fora do rio também mergulhou no rio para salvar o bebê. Quando eles estavam saindo do rio para deixar o bebê fora, quando olharam, vinha outro bebê. Outro. E começaram a vir vários bebês se afogando. E eles, desesperados, entravam no rio para salvar o bebê e saíam. Aí vinha mais, vinha mais. Até que chegou um terceiro monge, que estava caminhando logo atrás, e pensou, poxa, se está vindo um bebê e eles estão aqui salvando, eu tenho que ver de onde é que esses bebês estão vindo, né? Quem é que está jogando esses bebês aqui dentro do rio? Ele chega lá no nascente do rio e vê que tinha uma pessoa com um caminhão cheio de crianças jogando as crianças dentro do rio. E ele consegue interceptar essa pessoa e, obviamente, as crianças pararam de cair no rio e os 2 monges que estavam lá na frente conseguiram salvar todas as crianças. Qual é a moral da história? O fato dos 2 monges estarem ali salvando as crianças do rio que estavam vindo na correnteza para não morrerem afogadas era justamente essas leis severas numa sociedade depravada. Mas essas leis só fazem o quê? Amenizar depois que o mal já está feito. Os monges estavam salvando as crianças que estavam no rio porque elas já haviam sido jogadas. A educação é o que vai reformar os homens, ou seja, vai cortar o mal pela raiz. A educação é o terceiro monge que foi lá na raiz do problema, conseguiu impedir que o homem que estava lá jogando as crianças do rio continuasse fazendo isso. E aí pararam de vir crianças, até que chegou um ponto que aqueles 2 monges que estavam ali retirando, não precisaram retirar mais ninguém. A ideia que os espíritos superiores trazem para Kardec e para nós é a seguinte, é que é necessário, é bom deixar isso muito bem claro, é necessário que existam leis severas e que todos nós que estamos aqui como cidadãos e cidadãs prestamos a nossa obediência à Constituição, né, às leis, e nós temos que cumprir com as leis. Se nós não cumprirmos com essas leis, nós vamos ter que arcar com as consequências. Se eu roubo, eu vou ter que arcar com a consequência. Se eu bato numa pessoa, eu vou ter que arcar com a consequência. Se eu chego e depredo um patrimônio público, eu vou ter que arcar com as consequências. Vou ter que ser punido para aprender a me redimir e a compreender que existem leis que devem ser cumpridas. Porém, depois de eu cumprir essa minha punição, meu castigo, eu vou, se eu não passar por um processo de educação, de reforma íntima, de despertar da minha consciência, eu vou voltar a cometer o crime. Né? Então, tecnicamente, a grosso modo, o que a espiritualidade diz para a gente é isso, que não basta apenas dar o castigo ou a punição. Tem que existir um processo de educação, de reformação do caráter da pessoa. Quando nós temos nosso filho e ele comete algo de errado, a gente vai dar o castigo para ele. Ó, você vai lá no cantinho do castigo. Né? Ou então você vai ficar sem jogar o videogame. Ou então você hoje não vai jogar bola com seus colegas. Vai existir o castigo. Mas se nós, enquanto pais e mães, não chegar para o filho e explicar, olha, você bateu no colega, você não pode bater nas pessoas. Por que você bateu? Porque ele não quis dar o lápis. Veja, o lápis era dele. Quando nós queremos algo emprestado e aquela pessoa não quer emprestar, a gente tem que compreender. Eu não posso bater na pessoa. Entendeu, meu filho? Entendi, pai. Mas veja, por conta disso, e para você refletir, hoje, ao invés de você ir para o videogame, você vai ficar aqui no quarto pensando
no coleguinha lá da sala que você bateu nele. Existe o castigo, a punição, mas existe o processo onde nós vamos fazer a criança refletir. E isso acontece com nós, enquanto adultos, perante a sociedade. A irmã ali quer falar algo. Não, é porque só um complementozinho assim que me chamou a atenção nessa frase, só a educação poderá reformar os homens. Aí veio assim rapidamente o amigo Paulo Freire, que ele é bem claro quando ele fala, né, que a educação ela muda pessoas, pessoas transformam o mundo. Exatamente. Né? Aí assim, foi só essa questãozinha aí que me chamou bem a atenção, como você colocou bem colocado aí, né? A questão de que quando a gente trata do problema educação, logo o mundo se transforma em algo melhor. Isso. Né? Esse aí, é o processo. me chamou essa atenção aí na fala de Paulo Freire. Não quer falar também? Só ratificando aí o que o senhor acabou de falar sobre a educação, e as pessoas confundem muito educação com instrução. Isso. Né? Querem que aquela criança ou adolescente ou jovem vá para a escola e lá ele seja educado. E como o senhor acabou de falar, educação vem de casa. Isso. Né? E eu trabalho na área de segurança pública e, infelizmente, o jovem, o pai está preso. Isso. Por tráfico ou por homicídio envolvido no crime, e a mãe está solta, mas também está envolvida no crime, e é muito difícil esse jovem crescer num ambiente saudável. Já pedi a exoneração da área de segurança, não digo infelizmente, tem outra, mas a gente vê que é muito difícil isso acontecer. Infelizmente, assim, eu estou incrédulo. É um caso que não tem volta. Infelizmente, a gente vê uma criança de 12, 13 anos e não acredita que essa criança ela vai crescer num ambiente saudável, vai ter um futuro brilhante. Infelizmente, a gente fica incrédulo em muitas coisas. O processo da educação, ele é tão mais complexo do que a gente imagina. Porque hoje se fala da educação das crianças e dos jovens, né? Mas como o irmão está falando ali, como pode ser possível esse desenvolvimento de educação? E abrindo esse parênteses, ele trouxe muito importante. A educação em que espíritos trazem aqui para nós não é apenas a educação intelectual, né? Da instrução, né? De você aprender português, matemática, biologia, física, química, não. Esse processo de educação que vai reformar nós, seres humanos, a educação ético-moral. Ético-moral. E na sala de aula, o professor ele pode até agir, como se fala hoje na pedagogia, no meio acadêmico, do currículo oculto. Né? Porque toda escola tem a sua grade curricular, só que existe um currículo oculto. O que é o currículo oculto? É do colega bater no outro, ou então discriminar porque o outro é negro. E o professor ele pode chegar e falar, olha, não discrimine o seu colega porque ele é negro, isso é errado. Mas ele vai o quê? Marcar uma reunião com os pais para conversar com os pais. Olha, seu filho na sala de aula tratou o colega com discriminação racial. Mas eu acho o seguinte, desculpa me interromper, é porque pelo fato da violência tão grande hoje, que eu acho que se um professor chegar com um aluno e se ajudar ele é capaz de agredir o professor. Então, por isso que ele não tem mais ação. Exatamente. Porque o processo de educação, como vem da casa, vem da família. E a própria família já sofre essa estrutura complicada. O pai que está preso, ou a mãe que se prostitui. E já existe um núcleo familiar desestruturado. Então, provavelmente, aquela criança e aquele jovem, ele vai refletir, ele vai refazer aquele processo de desarmonização do que ele encontra no lar, na casa dele. Pode falar. Eu queria saber assim, um jovem, né, ele falou, que não teve aquele preparo. Isso. Aí, ele como espírito, assim, ele é culpado, assim, se ele desenvolvesse ser uma pessoa, um comportamento do crime, assim, por não ter aquela base. Aí, quem é mais culpado, assim, os pais ou ele mesmo? Porque ou ele depois de adulto, ele vai tomar noção. Eu sempre fiz essa pergunta, né, porque sempre fala, né, que a gente está na base, aí eles não entram nessa vida, né, porque muitos fazem a maldade do tipo, porque no tempo que ele falou, né, os pais já começou errado ali. Aí a criança
criança não teve aquela base, vai entrar no espírito, né? Aí eu queria saber, assim, como é que fica ele como espírito, né? Assim, como fechar a conta, né? Então, Ele usou, né? Quando eu fui pra cá. sim. Né? O nosso processo. O que eu acho interessante é nós nos preocupamos muito, né, com essa questão do culpado, né? Quem será o culpado? Todos nós temos nosso livre-arbítrio. Quando a gente reencarna, o nosso pai e a nossa mãe recebem uma missão, né, de instruir e educar aquela criança. Todo pai e toda mãe recebe essa missão de educar e de instruir aquela criança. Se todo pai e toda mãe faz tudo o que é possível para que essa criança, quando crescer, se torne um cidadão de bem, e ela não se torna, aí todo o plantio, né, toda a semeadura que será colhido futuramente é exclusivamente daquela criatura, porque o pai e a mãe fez a sua parte. Isso está lá no livro dos Espíritos, que o pai e a mãe, os responsáveis, têm sim o seu compromisso de educar aquele ser que está ali nascendo, mas que mesmo com toda a sua dedicação àquele ser, por conta do seu livre-arbítrio, escolhe seguir caminhos que lá na frente não vão dar muito certo, aquela pessoa, ou seja, aquele jovem, aquela criança, ele vai ter futuramente que acabar com seus próprios livre-arbítrio, o seu próprio livre-arbítrio, né, dentro desse processo. A gente está trazendo aqui esse detalhe da educação, que é para a gente ter a noção do seguinte, que não vai bastar apenas punir, prender e não conseguir agir no processo de educação, no processo da raiz do problema, que é difícil, porque a raiz do problema, que é essa educação, vai ter que ser feita principalmente na família. E se a criança e o jovem encontra, como a gente já vem debatendo, encontra na família, já uma família desestruturada, vai ter muito mais dificuldade. Por isso que existe muita discussão no sentido de políticas públicas, no processo educativo e de ressocialização do jovem. Porque muitos jovens que são resgatados, né, dos seus lares, como tem o nosso irmão Gel Winstein, que ele é fundador e é diretor do Lar Paulo de Tarso, que ele acolhe crianças e jovens em risco na família. Ou seja, o Ministério Público vai lá e tira a criança e o jovem da família e bota para morar lá no Lar Paulo de Tarso, porque a família não tem condições de educar aquela criança ou aquele jovem, né? Então, até nesse detalhe, nós temos, antes de dar essa palavra para a Ivana, até nesse detalhe nós temos que nos prender o seguinte, que o Espiritismo veio trazer para nós, está lá no capítulo 8, que vai falar sobre o parentesco material, o parentesco espiritual, que às vezes nós reencarnamos através de uma mãe, de um pai, mas o nosso compromisso, né, de desenvolvimento vai ser com outra pessoa, um pai ou uma mãe adotivo, um tio, uma avó, uma madrinha, um vizinho. Então a gente tem que também deter que muitos dos nossos processos de aprendizagem aqui na Terra podem estar assim ligados ao pai e à mãe material, mas muitas vezes esse pai e a mãe material foi uma porta, né, um portal de quê? De desenvolvimento e de uma forma que a criança nascesse, mas que o compromisso dela de desenvolvimento moral e ético é com outra pessoa, com pais adotivos, ou numa ONG, ou com o vizinho, ou com a tia, ou com a madrinha. Pode falar. A gente não pode esquecer também que nós somos espíritos imortais, né? E que essa criança, esse jovem, esse bebê que está nascendo naquele lar, desestruturado, ele vai ter a espiritualidade de Deus, vai dar condições para que ele tenha apoio de alguma forma. Como a Emanuel falou, seja uma instituição, seja um parente, alguém vai aparecer, seja na escola, para mostrar exemplos bons para aquele jovem, para aquela criança. E possa ser que nessa encarnação ele não consiga absorver, né? Mas uma semente ali foi plantada. E desencarnando e reencarnando novamente, ele vai trazer com ele aquele aprendizado, né? E ele vai poder ser tutor dos pais dele e educar os pais dele, né? Então a gente nunca pode perder a esperança, né? Nem essa certeza
de que existe algo maior do que tudo isso que está acontecendo na sociedade, né? E que esse maior é Jesus, é Deus, e que cada um de nós podemos fazer a nossa parte, contribuir de alguma forma nessa questão da evolução moral de qualquer pessoa, né? Com conselhos, com outro dia, eu estava na minha casa e minha irmã ligou desesperada porque minha sobrinha de 14 anos queria sair de casa. Então eu tive que ser dura e firme com ela, dizer para ela que ela só tinha 14 anos e que ela não tinha permissão nenhuma para fazer isso, porque a justiça, nem lei nenhuma no planeta iria permitir que ela saísse de casa, né? Então eu fui aquela pessoa no momento para que a mãe não conseguiu por conta da questão emocional, né, que estava ali na hora, não conseguiu dizer para ela que ela não podia fazer aquilo. Né? Então, assim, a gente pode ser, sim, esse agente, né, dentro da nossa sociedade, seja na própria família, seja no nosso trabalho, onde for que a gente esteja. Independente da sua vontade, se ela quisesse, você não seria impedida. Sim. É porque claro, mas a gente não pode ficar omisso. Exatamente. A gente tem que fazer a parte da gente. A pessoa tem um livre-arbítrio, né, como ele está querendo dizer, mesmo que você não... Sim, com mas certeza. ela tinha que cumprir o papel dela como tia, né, dela. Assim, ela deixou o papel dela, mas a criança em si... É esse detalhe que a gente está ela falando, que ela quis, que foi o que ela perguntou ali Exato, atrás, né? Mas... Quem é o culpado? Né? Ela fez o papel dela. Ela tem 14 anos, a sobrinha da Ivana. O que acontece? Enquanto ela está ali de menor, né, sobre a tutela dos pais, dos tios, a gente vai fazer o que pode para encaminhar. A partir do momento que ela alcança a sua maioridade, aí, meu filho, a gente vai continuar ajudando. Quantas mães a gente conhece que está por aí atrás do filho, o filho já tem 35, 40 anos, está a mãe e o pai por aí a Eu pegar. falo assim, porque da rebeldia, né, de hoje em dia, que as crianças com 12 anos, você vê criança com 11 anos, 10 anos, você vê que a mente, não sei se é porque na escola a gente não vê sei muito se é isso. porque a revolução da informação está, porque eu tenho uma netinha de 5 anos, menina, ela sei não, Ela é uma bênção. não, é uma benção, com certeza, não, mas para mim ela é uma benção, você já está dentro de mim, mas ela tem conhecimento, ela pega, sei lá, ela fala, porque são pessoas tudo aqui, são os espíritos que estão reencarnando. não, mas agora, isso eles já aqui são mais. não é a tecnologia em si não, ou tem a influência dos espíritos, né? Também. Uma criança com 5 anos. Ela mesma já é um espírito já mais desenvolvido, a questão intelectual. Né? Sei lá, acho que eu estou falando em geral, estou falando a minha porque eu convivo com ela, né? Mas todas são, quem convive em sala de aula na escola vê que as crianças de hoje em dia dá um banho, mas são diferentes. Eu digo assim, por isso que esse comportamento, né? Não, e como a Ivana colocou, né? Não é só o próprio Estatuto da Criança, ele é bem assim, autêntico quando ele fala que é o dever da família, do Estado e da sociedade, que somos todos nós responsáveis por cada criança que está aí, Exatamente. né? Como é teu nome? Fabiana. Fabiana, quando tu falou de Paulo Freire, me lembrei agora da questão tá me fugindo da memória agora, que tu falaste de Paulo Freire, quando tu lembrou que o Espírito falou da educação. Ele precisa, ele fala que A educação, ele como- muda pessoas transformam o mundo. Né? À Isso. medida do que a gente se transforma, a reforma íntima, Isso. no caso, Engraçado. a gente consegue transformar outras pessoas Exatamente. e transformar esse mundo aí que está... Quando a gente chega no Livro dos Espíritos, na última questão de 1019, Kardec faz uma pergunta à espiritualidade: poderá jamais implantar-se na Terra o reino do bem? Né? Kardec pergunta, a última pergunta do Livro dos Espíritos, de número 1019. Um dia o reino do bem irá se implantar aqui na Terra, o mundo vai ser um mundo de paz, de harmonia, de bem. E os Espíritos respondem logo no início, né? A resposta é bem cumprida. O bem reinará na Terra quando entre os Espíritos que ali habitam, os bons predominarem acima dos maus. Quando nós praticarmos mais o bem do que o mal. Então o agente transformador da sociedade somos nós. Somos nós, enquanto família, enquanto educadores, enquanto vizinho, parente, amigos, nós somos esses agentes transformadores da sociedade.
a educação da perspectiva que ele estava falando, não só a educação de instruir, a educação mesmo do afeto, da ética, da moralidade. Eu trouxe esse trecho do livro Estudos Espíritas, da Joana de Ângeles, que ela fala do compromisso da família nesse processo de educação e de despertar, de conscientização do meu papel na sociedade. Isso é interessante, gente. É o meu papel na sociedade. O meu. Às vezes a gente olha muito para o outro, o que o outro está fazendo, o que o outro deixa de fazer. E nós não conseguimos prestar atenção no que eu estou fazendo para melhorar a sociedade. Né? E fica olhando o que o outro. Vê o que a Joana fala sobre a família. A família, hoje fala. A gente fala muito do imposto, do que é feito, das leis, tudo. A gente primeiro, eu vejo assim, a gente tinha que nos mudarmos, vir de dentro para fora, para nós servirmos de exemplo, servindo de orientação para os que estão próximos a nós, nossos familiares, nossos vizinhos, para onde nós andarmos. O processo que o Espiritismo traz, da própria reforma íntima, é justamente esse. Né? Qual é o objetivo do espírito reencarnado? Evoluir espiritualmente, moralmente, intelectualmente e ajudar na evolução do próximo. Né? Amar o próximo como a si mesmo. Como é que eu vou amar o próximo se eu não me amo? Como é que eu vou chegar e falar, Ivana, para de beber se eu fumo? Entende? Esse processo de você querer ajudar o próximo, você só consegue se você está bem. Se você está desequilibrado, se eu estou passando por um problema psicológico, uma ansiedade, como é que eu vou chegar para uma pessoa no atendimento fraterno, por exemplo, que chega com ansiedade e fala, não, minha irmã, tenha calma, cada dia é do seu mal, né? Tem aquela passagem de Jesus, olhar o pássaro no céu, né? Eles nem trabalham, nem guardam, e Deus não deixa faltar alimento. Se Deus não deixa faltar alimento para um deles, vai deixar faltar para você que é filho dele, né? Olhar os lírios do campo, nem Salomão no seu tempo de glória se vestiu tão lindo como eles, né? Cada mal no seu dia. Eu falo isso com uma pessoa, e quando chego em casa eu estou doido, desesperado, ansioso, tomando um Rivotril para conseguir dormir. É isso? Infelizmente, assim, esse é um assunto na prática bem complexo, porque a pessoa que está de dentro mesmo, às vezes a pessoa que não está de dentro da situação fica fantasiando algumas coisas, e quem está de dentro, quem vê a realidade, infelizmente, eu digo infelizmente porque você queria que fosse diferente. E não tem solução. Você pega aquela criança, não pode, teoricamente não pode ser presa, pode ser apreendida, né? E ela é solta de imediato e ela volta a cometer o mesmo delito. Você apreende e ela volta. Ela só para quando, infelizmente, ela parte dessa vida para o desencargo. Mas é o que você veja, o que você está falando. Ela aprende, ela é presa, né, ela é retida e é solta. E ela volta para o crime. Aí prendem ela de novo, ela é solta. Não existe hoje políticas públicas de reeducação. Dessa criança foi pega cometido uma infração, ela vai ser pega e ela vai passar por um processo de ressocialização. E que ela não vai conseguir sair dali até que ela esteja realmente pronta para voltar à vivência social. Eu vou falar como eu trabalho no sistema. Sim. E não existe essa ressocialização. Não existe. Sai pior. Exatamente. Né? Sai muito pior. Então, eu acompanhei informalmente a fala do senhor ali, que falando só uma fala que teve aí na frente, para não confundir com politicagem, essas coisas. Isso. E política com política partidária, né? Mas, infelizmente, tá ligado, uma coisa está ligada à outra, porque são essas pessoas que têm a rédea, que têm o poder. Então, é através dela que as coisas vão funcionar. Isso. Infelizmente. E nunca foram interesse do povo, e sim os próprios interesses. Sim. Eu tenho 38 anos e nunca vi nada mudar. Vou desencarnar e nada vai mudar. Infelizmente, eu
Seja mais otimista. Não existe, não sou. Seja mais otimista. Infelizmente, não, já tem. Mas como é teu nome agora? Daniel. Daniel. Veja que interessante Daniel está falando, né? A gente estava conversando aqui antes que ele confundiu ser um sociólogo com um socialista, né? E quando ele fala de socialista, ele lembra de socialismo e liga as questões políticas, né? Partidárias, né? E ser um sociólogo é um cientista que estuda as questões sociais e não necessariamente está envolvido com política. Mas o que ele está falando? Esse processo de que um jovem é preso, né, é retido e depois é solto. Não existe hoje nenhuma política pública que trate da ressocialização desse jovem. Não existe. Por isso que ele é preso. Muitas vezes, o período que ele está ali preso, ele aprende coisas novas e quando é solto, ele pratica coisas piores do que quando ele foi preso. Mas veja, o que a espiritualidade está dizendo aqui? Que o planeta vai ser um planeta melhor quando nós praticarmos mais o bem do que o mal. Eu não posso fazer o governante tal praticar o bem, mas eu posso fazer a minha parte. Senão nós vamos entrar naquele processo de angústia muito grande, porque o que existe hoje no Brasil? Uma guerra, né, de dois lados, um atacando o outro, porque está muito mais, o interesse está muito mais em questão de poder do que a preocupação realmente com as questões sociais. Então eu tenho que fazer a minha parte. Eu estou fazendo a minha parte nesse processo. Para a gente não fugir muito do tema, que não está fugindo, está dentro do tema. Mas só para continuar aqui, quando a gente fechar esse processo da família, Joana diz que a família é mais do que um resultado genético. São os ideais, os sonhos, os anelos, as lutas e as árduas tarefas. Ou seja, quando a gente tem um filho que se envolve no mundo do crime, é uma árdua tarefa. E para algumas famílias está nesse processo de aprendizado. Os sofrimentos e as aspirações, as tradições morais elevadas que se cimentam nos liames da concessão divina, no mesmo grupo doméstico em que mendram as nobres expressões da elevação espiritual na terra. Quando a família períclita, ou seja, quando a família falha, ou quando a família não tem sucesso, não é bem sucedida na sua proposta, por esta ou aquela razão, sem dúvida a sociedade está a um passo do malogro. A gente vai vivenciar na sociedade o que a gente aprende na família. Não adianta. Se a família é desestruturada, na sociedade a gente vamos ser futuramente pessoas desestruturadas na sociedade. Porque, gente, a sociedade, ela está essa bagunça que ela está hoje, porque nós estamos bagunçados aqui dentro. Se eu estou bagunçado aqui dentro, as pessoas que convivem comigo vão ser bagunçadas. Na escola, meu filho vai bagunçar. No trabalho, minha esposa vai bagunçar. E a sociedade vai ser uma loucura. A sociedade vai ser uma loucura porque eu não estou conseguindo fazer minha parte. Se eu não consigo fazer minha parte, eu não vou conseguir servir de inspiração para o outro não vai fazer a parte dele, e assim vai ser cada um por todo, cada um por si, essa loucura que a gente enxerga hoje. O processo de família é uma união, mesmo no bem, no mal, na saúde, na doença, na tristeza, na alegria, todos estão ali compartilhando daquele processo. E é um aprendizado constante. Nós vamos expressar na sociedade aquilo que nós vivenciamos na família. A prova disso é que na sala de aula, nós vamos ver na sala mesmo que eu faço acompanhamento com o João, tem um rapaz de 8 anos que ele é super agressivo. Super! Ele só não é agressivo comigo, com a professora, mas com os outros colegas, ele é super agressivo. Fura com lápis. E você acha que é furar assim? Não é assim, ó, com toda a força que ele vai para furar mesmo uma criança de 8 anos. E ele super agressivo. A mãe aparece de vez em quando na escola, o pai ninguém nunca nem viu. Que até hoje lá na coisa da matrícula falta a assinatura do pai, porque ele nem para assinar lá a matrícula do menino aparece. Quando a gente vai investigar a vida dessa pessoa, dessa criança, a gente descobre que a mãe sofre agressões do pai em casa.
e ele vê o próprio pai agredindo a mãe em casa, se ele vê o pai dele, que é o referencial dele, batendo na mãe, ele vai chegar na escola onde foi, vai bater em todo mundo, inclusive nas meninas. Porque você chega para ele e fala: fulano, você não pode bater nela porque ela é uma menina. Ah, pois eu vou bater. Agora, se você continuar batendo nela, quando você for fazer isso na sociedade, você vai ser preso. Eu não posso ser preso porque eu ainda sou uma criança. Eu sei que você vai ser criança para sempre. E é difícil, é como ele está falando, é difícil. Quem convive em sala de aula, como o senhor Francisco estava dizendo aqui, quem convive em sala de aula com crianças que tem uma vida desestruturada na família sabe que é difícil. Quem vive em questão de segurança, polícia, segurança particular, o que for, sabe que é difícil você lidar com os jovens. Porque o jovem tem aquele, se ele nem é adulto, né, para poder cumprir com suas demandas perante a lei, e aí ele se vale desse detalhe. E é difícil. A gente beira realmente o descrédito de acreditar. Eu digo o seguinte, que nós tenhamos a visão como Haroldo, que é um grande estudioso espírita. Haroldo fala que nós tenhamos a visão de um espírito imortal, né? De acreditar que tudo vai terminar bem. Até porque nem tudo vai terminar como Daniel, né, Daniel? Como o Daniel está falando, eu vou desencarnar e essa mudança não vai acontecer. Pode ser mesmo que ele desencarne e nada mude, mas ele vai reencarnar futuramente. E a vida vai continuar. E os processos de evolução vão acontecendo. Gente, Haroldo falou esse final de semana o seguinte: a humanidade já enfrentou a Segunda Guerra Mundial. O Japão já enfrentou a bomba de Hiroshima e Nagasaki, eles foram destruídos e conseguiram se reerguer. O nazismo quase acabou com o judeu, exterminou judeu, negro, homossexual, tudo. 100 bilhões de pessoas, né, de judeus, né? E a gente continuou aqui. O Brasil sobreviveu, os índios, os negros foram escravizados na colonização e ainda existem, sobreviveram, estão na resistência. Ou seja, a humanidade já enfrentou muitos e muitos problemas e vai lutando e vai se melhorando com o passar do tempo. Tu passa para mim, mano. Agora, é só dar um toquinho assim, ó. Assim. É que tu mexeu, agora aqui, é porque você tirou a setinha de cima do negócio. É assim, um toque. Qual a postura do espírita perante os acontecimentos sociais? Qual é a postura do espírita perante a violência doméstica? Pode ir apertando, um toquinho. Qual a postura do espírita perante o crime de homofobia? Perante o racismo, perante a intolerância religiosa. Espera aí, vocês sabem o que é isso aqui? Foi um centro de Umbanda no Rio de Janeiro que foi todo destruído. E isso aqui é a sacerdote, né, de Umbanda, conhecida também popularmente como Mãe de Santo, desesperada porque chegou no centro lá de Umbanda, estava o centro todo destruído. Qual é o compromisso do espírita perante a poluição? Essa foto eu tirei há uns 2 meses atrás no Rio Capibaribe. Não tem o Cinema São Luís. De frente para o Cinema São Luís eu tirei essa foto. É horrível, né? Mas provavelmente quase todos que estão aqui presentes já jogou lixo na rua. Para aí. Como é importante o nosso compromisso perante a sociedade. Qual é a nossa postura perante os imigrantes, perante o aborto? Olha essa imagem, gente. 12 semanas, que é o que querem aprovar, dizendo que não tem vida. Para dessa semana que as pessoas que abortam, mesmo que contratam uma assassina. Qual é a nossa postura perante o suicídio? Questão 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu para a humanidade para servir de guia e modelo? Quem sabe a resposta dessa pergunta do Livro dos Espíritos? Ser humano. Quem é o ser mais perfeito que Deus ofereceu para a gente para ser nosso guia e nosso modelo?
Jesus. Vejam, essa parte que é o fechamento da nossa aula. A gente viu o processo educativo que Kardec teve enquanto pedagogo e a sua importância nas causas sociais, principalmente na questão da educação pública, onde as crianças pobres não tinham acesso à educação. Depois a gente vai ver a importância da família, como o Daniel trouxe, como o Sr. Francisco trouxe, a importância da família na construção desse ser integral e como ele vai agir na sociedade futuramente, né? Depois a gente vê quantas mazelas sociais nós enfrentamos hoje, né? As imagens que nós vimos, agressão à mulher, agressão doméstica contra a mulher, homofobia, racismo, intolerância religiosa, corrupção, aborto, suicídio. Porque muitas das vezes o suicídio é a causa final de todas as outras. Uma pessoa que sofre muito racismo, uma pessoa que sofre muito homofobia, uma pessoa que é agredida em casa o tempo inteiro, acaba partindo para o suicídio. Qual é a postura do espírita, enquanto nós espíritas, qual é a nossa postura perante esses acontecimentos sociais? O que é que a gente pode fazer perante essa situação? E aí vem a pergunta, quem é o modelo e guia nosso? Jesus. Jesus, na sua época, ele foi um revolucionário. Tem uma palestra que eu estou preparando, que é para dezembro, né? Que em dezembro comemora Natal, o nascimento de Jesus. O tema da palestra é Jesus, o revolucionário do amor. Porque nós vamos ver que na época de Jesus, ele foi um revolucionário porque ele quebrou muitos paradigmas. O que é quebrar paradigmas? É quando uma coisa vem sempre acontecendo daquela forma, às vezes, muitas das vezes errado, e aparece um camarada do nada e fala: epa, para aqui, está tudo errado, não é assim não, é assado. E ele revoluciona aquela situação. E como ele não é compreendido, porque o seu pensamento está além, à frente da época, ele vai ser perseguido, vai ser ridicularizado, como Jesus foi. Mas você vai perceber que o processo de revolução de Jesus foi feito pelo amor, não foi feito pelo ódio, não. O processo de revolução de Jesus foi feito pela tolerância e não pela violência. Eu vi uma palestra dizendo que eu reparei, que a gente não tinha reparado, que Jesus nunca condenou ninguém. Exatamente. E toda vez que alguém chegava perto de Jesus, chegava se ajoelhando. Na mesma hora ele pedia para ajoelhar. E quando a gente diz que ele não condenou, ele também não foi passivo, porque na maioria das vezes ele fazia a cura moral e física. Isso. E dizia: vai e não peque mais. Pois foi tua fé que te curou, né? Tua fé que te curou. E esse processo, Ivana, esse processo a gente vê em 5 pontos da vida de Jesus. Pode passar. O primeiro, só uma vez. Enfim, passou 2. O primeiro, conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Está lá em João 8. O que é que Jesus quer falar com isso? Conhecimento, minha gente. Vamos buscar conhecimento. Rapaz, tu soube que fulano fez isso e foi quem te contar. Aí eu ouvi ali fulano falar. E a gente não sabe se foi verdade. O que é que mais se fala hoje na mídia? A tal da fake news. Que todo mundo acredita em qualquer mensagem que manda no WhatsApp. Conhecimento. O conhecimento nos liberta da ignorância e da opressão de uma minoria. Porque nós sempre vamos observar o que acontece é o seguinte: é uma minoria que tem um conhecimento manipulando a massa que é ignorante, que não sabe das coisas, que não sabe seus direitos, que não sabe seus deveres também. Eu também não te condeno, vá e não voltes a errar ou pecar. Isso também está lá em João. Que momento Jesus falou isso aqui? Foi no episódio da mulher adúltera. Madalena. Não, a mulher adúltera. As pessoas confundem Maria Madalena com a mulher adúltera. São 2 pessoas diferentes no Evangelho. Madalena é aquela que era meretriz, tem um encontro com Jesus, ela se converte, né, se ajoelha, chora dos pés de Jesus e que segue Jesus durante toda a vida. Tanto que Maria Madalena foi a primeira que viu Jesus depois que Jesus ressurge, né, depois da morte dele.
A mulher adúltera não é Maria Madalena, é outra mulher que foi pega em adultério, né? É levada à praça pública para ser apedrejada. E Jesus, veja que Jesus faz o seguinte: a revolução dele não era impondo as coisas, porque ele podia chegar para ela e falar: você errou mesmo, vai levar pedrada. Ou então podia chegar para o pessoal e falar: ninguém aqui vai meter pedra nela, não, eu não vou deixar. Mas o que Jesus fez? Ele escreveu no chão o pecado de todo mundo que estava ali presente, olhou para aquelas pessoas e falou: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ninguém atirou pedra nenhuma, porque É um pecado diferente. peca. Diferentes. É um detalhe. É um pecado. O meu pecado pode ser pecado, vamos usar a palavra erro. O meu erro, porque na verdade a palavra pecado significa errar o alvo, né? Então o meu erro pode ser diferente do erro de Ivana, mas não deixa de ser um erro. Então eu não posso acusar o erro das outras pessoas se eu cometo erros. Mas vai comparar o grau de erro, assim, Se de um crime, vamos fazer um maior, então eu É erro. Segundo a Bíblia, não existe erro pequeno nem nenhum grande. Mas, É muito assim, da diante intenção. das leis divinas vai haver agravantes e atenuantes, né? com certeza. É o erro, tu passa. Quem é a minha mãe e quem são meus irmãos? Está lá em Marcos. Quando Jesus está na reunião na casa de Pedro, chega Maria com os irmãos dele e diz: mestre, tua mãe está lá fora com teus irmãos querendo falar contigo. Aí Jesus olha assim as pessoas em volta, como numa reunião dessa, e fala: quem é minha mãe e quem são meus irmãos, senão todos esses daqui que comungam comigo da mesma ideia que o meu pai. Jesus traz a ideia de que de família universal. Todos nós somos uma família, gente. Todos nós somos irmãos e irmãs espirituais. Todos. E quando a gente chega lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ó a bronca agora. Ó a bronca, Daniel. Quando chega no Evangelho segundo o Espiritismo, que tem lá o item caridade para com os criminosos. É difícil. Os assassinos, ladrão, estuprador, são todos nossos irmãos. Jesus, quando foi crucificado, olhou para os dois criminosos que estavam do lado dele e falou: eu te perdoo, ainda hoje estarás do meu lado no reino do meu Pai. Olha, a gente está vendo aqui um parâmetro do que Jesus representa. E Jesus, segundo a espiritualidade, é o nosso guia e o nosso modelo. É o nosso guia e o nosso modelo. Vejamos todos esse processo que nós temos que seguir para um dia conseguirmos alcançar a intenção de Jesus. O quarto ponto: Pedro, embainha a tua espada. Está lá em João. Esse episódio é quando os romanos vão prender Jesus. Pedro, que era o discípulo mais arretado, estressado, não aceitava nada de ninguém, porque ele sabia de tudo. Ou a gente acha que os discípulos de Jesus era tudo gente evoluída? Era não, meu filho, era briga, está na Bíblia, eles brigavam, eles arigavam entre eles. E Pedro era um dos mais brutos. Tanto que quando o romano chegou, pegou Jesus pelo braço, que levantou, Pedro na hora pegou a espada do soldado, partiu a orelha do soldado. Aí Jesus olha para ele, tem um trecho na Bíblia que diz que Jesus pega a orelha do soldado, né, reconstitui. Provavelmente ele tinha esse poder magnético mesmo de reconstituir as células mesmo das pessoas. Ele olha para Pedro, o que foi que ele falou para Pedro? Pedro, embainha a tua espada. Sabe o que é embainha? Guarda, esconda a tua espada. Porque a minha revolução vai ser feita pelo amor e não pela violência. E lembra, vice, que quem com ferro fere, com ferro será ferido. Quem fere com a espada, um dia vai ser ferido também com a espada. Gente, Jesus estava sendo preso injustamente. Depois de ter sido entregue por Judas, que era um dos seus discípulos. Pedro, que ia negar ele 3 vezes futuramente, que ele já sabia que Pedro ia negar ele futuramente. O coitado ainda cortou a orelha do soldado para ajudar ele, para impedir que ele fosse preso. E ele ainda reclama com Pedro. Gente, guarda a tua espada, porque com quem ferro fere, com ferro será ferido. E o clássico, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Amar o próximo como a ti mesmo.
e vejam o fechamento da nossa aula de reflexão. Pode passar, então, só para ver se tem mais o fechamento da nossa reflexão da noite de hoje. O IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no seu último censo, perguntou ao brasileiro qual é a sua religião. Fez uma pesquisa com as pessoas, querem saber a religião das pessoas. 97% da população brasileira se disseram cristãos. 97%. E 3% foram de outras religiões. Ou disseram que não tinham. Enfim, 97% se disseram cristãos. Em primeiro lugar, nossos irmãos católicos. Em segundo lugar, em quantidade, a gente está falando, né, de adeptos. Em segundo lugar, nossos irmãos protestantes, né, nas diversas denominações evangélicas. E em terceiro lugar, os espíritas. Porque tanto para o católico como para o evangélico e para o espírita, a nossa figura central, o nosso modelo, o nosso guia, o nosso salvador é Jesus. Juntando eles, todo esse pessoal, dá 97% de cristãos. Jesus ensina a perdoar aqueles que cometem erro. Jesus pede para que a gente não haja com violência, porque a revolução dele é feita pelo amor. Jesus manda perdoar os inimigos, amar os inimigos. Manda a gente adquirir conhecimento para a gente se libertar da ignorância. Jesus pede para a gente fazer tudo isso. Se a sociedade brasileira, que é 97% cristã, conseguisse praticar no seu dia a dia pelo menos 10% do que Jesus ensinou, nós não estaríamos vivenciando o Brasil que a gente vive hoje. Porque o que está faltando nesse processo é pôr em prática a teoria, porque como o Daniel falou, a teoria é maravilhosa, mas quando vai para a prática... Professor, eu acho que apague, deixe só o mandamento, o final. Ama ao próximo como a ti mesmo. O resto, nada mais importa. Se cumprir só esse, eu acho que as coisas começariam a mudar, mas infelizmente, como eu disse, né? Mas, como eu falo para o irmão Daniel, e eu falo para todos que estão aqui presentes, façamos a nossa parte. Façamos a nossa parte. Jesus fez tudo o que ele podia pela humanidade, principalmente aqueles que conviveram com ele. Jesus vivia ali com eles, né? Se alimentava com eles, caminhava com eles, e Jesus ainda sofreu a traição, sofreu a negação, foi entregue aos romanos, soltaram um ladrão e prenderam Jesus, e ainda assim ele olhou para o céu e falou: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Então sejamos, pelo menos nesse momento, né, resignados, indulgentes, e façamos a nossa parte, sabendo que nós, cada um de nós que está aqui presente, é esse agente de transformação na sociedade. E o nosso compromisso enquanto cidadãos e cidadãs nesse processo de transformação da sociedade é através do amor, e não através do homem. Assim, eu queria falar para todos nós, né, que onde quer que nós atuamos, né, seja no lar, seja no trabalho, seja em qualquer lugar da sociedade, que nós possamos fazer a nossa parte e ser a diferença. Pronto, é só isso. Se a gente conseguir fazer a diferença, ser um agente de amor, de compreensão, né? Ali onde a gente convive, é óbvio que a gente sabe que é difícil e que exige muito esforço nosso, mas a gente tem que tentar colocar em prática um pouco que a gente aprende aqui. Então, se eu trabalho com crianças, eu posso não conseguir educar aquela criança, não fazer com que ela não seja agressiva, mas eu posso amar aquela criança. Eu posso, mesmo que eu não consiga abraçar, porque ela não me permita abraçar, eu posso abraçar ela mentalmente. Eu posso orar por aquela criança. Quando fala assim, amai-vos uns aos outros, né? Amar o próximo como a si mesmo, não é que a gente deve amar como a gente ama o filho, é a gente tentar fazer o bem. Porque se eu faço o bem, eu estou amando. Se eu trato bem, eu estou amando. Você que trabalha
trabalha nessa área, né? Que é uma área difícil e crítica. A gente sabe que a maioria dos policiais, eles agem com agressão e eles agem com brutalidade até com as pessoas que eles estão aprendendo ali. Mas se eu chego e sou aquele policial que sou carinhoso, que sou atencioso, que converso com ele como igual, Não né? vai dar certo. Não resolve. Ele vai morrer, ele está desencarnado. Não vai dar certo. Ele está desencarnado. Se ele for com carinho, ele está desencarnado. Eu acho que a gente tem que procurar ser o mais, como é que eu posso dizer, o mais sensível possível, ter mais humano. empatia, Eu acho que... ser mais humano. Desculpe me interromper. Ser mais humano. Eu acho que a coisa aí não é questão de humanidade, né? Porque é um trabalho difícil. É questão de ser justo. Eu acho que a pessoa sendo justa e honesta, eu acho que já Tá ajudando. É o- Ajudando. É o próximo. É. E o resto que faz é a justiça. Mas é ser justo, eu acho. Né? A gente finaliza com a mensagem A Paciência do Evangelho segundo o Espiritismo. Não vou fazer comentários, porque a hora já chegou ao nosso limite, mas que cada um de nós possamos refletir nessa mensagem, no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, a paciência. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, mas bendizei, ao contrário, o Deus Todo-Poderoso, que vos marcou pela dor neste mundo, para a glória no céu. Sede pacientes, a paciência também é uma virtude, também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil, mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, mais meritória. A de perdoar aqueles que Deus colocou no nosso caminho para serem os instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência em prova. A vida é difícil, meus irmãos, bem sabemos. Ela se compõe igual a milnadas, que são mais dolorosas que picadas de alfinetes, que acabam por ferir. Mas é preciso considerar aos deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos por outro lado, e então veremos que as bênçãos são muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva a fronte para o chão. Coragem, meus amigos. Jesus é o vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer um de vós e não tinha nada do que ser censurado. Enquanto vocês tende vosso passado para expiar e vos fortalecer para o futuro. Sedes então pacientes, sedes verdadeiros cristãos. Essa palavra encerra tudo. Um espírito amigo, Harvard, 1862. Que Deus nos abençoe. Assim seja.